A ansiedade é uma resposta natural do corpo humano, essencial para a sobrevivência da nossa espécie. Ela existe como um sistema de alarme, projetado para nos proteger de perigos reais, ajudando o corpo a se preparar para enfrentar ou fugir de uma ameaça. Em níveis saudáveis, a ansiedade nos ajuda a reagir rapidamente em situações que exigem atenção e preparo, como ao atravessar uma rua movimentada ou ao falar em público. O problema surge quando essa resposta natural começa a ser ativada em momentos que não apresentam risco real ou proporcional. Nesse ponto, o alarme do cérebro toca sem motivo aparente, e o corpo entra em estado de alerta como se algo estivesse ameaçando nossa vida, mesmo que tudo ao redor esteja relativamente tranquilo. A ansiedade passa, então, a ser um sofrimento que atrapalha a rotina, o bem-estar e a qualidade de vida. Ela deixa de ser um aliado e se torna um obstáculo constante. O cérebro humano é extremamente sensível a sinais de perigo, mesmo que esses sinais não sejam conscientes ou totalmente racionais. Ele detecta ameaças a partir de informações captadas pelos nossos sentidos: visão, audição, olfato, tato e paladar, e também com base em memórias e aprendizados passados. Isso significa que, muitas vezes, a simples lembrança de uma situação ruim ou a antecipação de algo que pode dar errado já são suficientes para o cérebro entender que existe um risco. Esse processo acontece de forma automática e extremamente rápida, sem que tenhamos controle direto sobre ele. A ameaça percebida pode ser real, como estar em uma rua escura de madrugada, ou apenas potencial, como imaginar que o chefe vai fazer uma crítica ou que algo pode dar errado em um encontro. Independentemente de ser concreta ou imaginada, a percepção da ameaça é suficiente para disparar a resposta de alerta. O cérebro, nesse momento, age como se dissesse: atenção, pode haver perigo, e começa a preparar o corpo para reagir. É justamente essa detecção antecipada de ameaças, muitas vezes exagerada ou distorcida, que está na raiz da maioria das crises de ansiedade. No centro desse sistema de alarme está uma estrutura do cérebro chamada amígdala cerebral, que não deve ser confundida com as amígdalas da garganta. A amígdala cerebral é uma parte primitiva e muito poderosa do nosso cérebro emocional. Ela funciona como um radar de ameaças, sendo a principal responsável por identificar perigos e iniciar, automaticamente, uma resposta de sobrevivência. Quando a amígdala percebe uma ameaça, real ou potencial, ela não espera que a parte racional do cérebro avalie a situação com calma. Em frações de segundo, ela dispara um sinal de emergência para o restante do sistema nervoso. Essa ativação é inconsciente e muito rápida, o que explica por que, muitas vezes, sentimos os sintomas da ansiedade antes mesmo de entender o que está acontecendo. A amígdala é tão eficiente nesse processo porque, do ponto de vista evolutivo, era melhor errar por excesso de cautela do que não reagir diante de um perigo real. O problema é que, na vida moderna, essa estrutura continua funcionando como se vivêssemos na selva, ativando o alarme mesmo quando estamos apenas diante de uma prova, de uma reunião ou de uma conversa difícil. Uma vez ativada a amígdala, ela envia sinais para outras partes do corpo por meio do sistema nervoso autônomo, especialmente pelo eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Esse eixo estimula as glândulas suprarrenais, que ficam localizadas acima dos rins, a liberar dois hormônios principais: adrenalina e cortisol. A adrenalina entra em ação de forma imediata, provocando uma série de reações físicas para preparar o corpo para o que chamamos de resposta de luta ou fuga. Já o cortisol tem uma ação um pouco mais lenta, mas ajuda a manter o corpo em estado de alerta por mais tempo. Juntos, esses hormônios aumentam o batimento cardíaco, aceleram a respiração, elevam a pressão arterial e redirecionam o fluxo sanguíneo para os músculos. Tudo isso acontece porque o corpo está se preparando, de forma automática, para enfrentar ou fugir da ameaça percebida. Esse mecanismo foi fundamental na história da humanidade para garantir a sobrevivência diante de predadores ou outros perigos. Hoje, no entanto, essa mesma resposta é ativada diante de situações do cotidiano, como falar em público, enfrentar um trânsito intenso ou lidar com conflitos interpessoais, o que faz com que o corpo reaja como se estivesse diante de um leão,
mesmo que a ameaça real não exista. A ativação da resposta de luta ou fuga, provocada pela liberação de adrenalina e cortisol, gera uma série de sintomas físicos intensos. No cérebro, a atenção fica hiperfocada no perigo e nas sensações corporais, fazendo com que a pessoa fique mais vigilante e preocupada com o que pode acontecer. Nos pulmões, há um aumento da frequência respiratória, respiramos mais rápido e superficialmente, o que pode causar sensação de falta de ar ou sufocamento. Essa respiração acelerada altera a troca de gases no organismo, reduzindo o gás carbônico e aumentando o oxigênio, o que pode gerar tontura, formigamento, sensação de desmaio e até mesmo desrealização, sensação de que o ambiente está estranho, ou despersonalização, sensação de estar desconectado de si mesmo. Nos músculos, o sangue é redirecionado em maior quantidade, deixando-os mais preparados para a ação, o que provoca tensão muscular, tremores e sensação de rigidez. A pele pode ficar fria e pálida, já que o sangue foi desviado para os músculos. O aumento da temperatura corporal estimula a sudorese, o suor excessivo, enquanto o sistema digestivo é parcialmente desligado. A produção de saliva diminui, gerando boca seca, e o funcionamento do estômago e intestino, inibido, causando náuseas, refluxo, queimação, diarreia ou prisão de ventre. O coração dispara, aumentando os batimentos e a pressão arterial, o que gera a sensação de palpitação. A bexiga também pode ser afetada, aumentando a vontade de urinar. Esses sintomas não surgem por acaso. Todos fazem parte de um plano do corpo para lidar com uma ameaça. O problema é quando essa reação ocorre em situações que não justificam tal resposta, transformando sintomas adaptativos em fonte de sofrimento. É essencial compreender que todos esses sintomas, físicos e emocionais, fazem parte de uma resposta natural do corpo, programada para proteger e preservar a vida. A chamada resposta de luta ou fuga é uma reação automática. Mas quando ela acontece de forma desproporcional ou frequente, diante de situações que não representam um perigo real ou imediato, ela passa a ser disfuncional, gerando crises de ansiedade ou pânico. É aí que surge o sofrimento, porque o corpo reage como se estivéssemos em risco, mesmo sem uma ameaça concreta. No entanto, apesar de todos os sintomas parecerem assustadores, é fundamental saber que eles não são perigosos. Eles são, sim, intensos e desconfortáveis, mas não representam risco de morte, de infarto, de desmaio real ou de perda de controle. Saber disso já reduz parte da angústia, porque o medo dos sintomas tende a alimentá-los ainda mais. Além disso, é importante lembrar que essa resposta tem um tempo limitado. Ela atinge um pico e depois diminui, geralmente em até 30 minutos, mesmo nos casos mais intensos. Quanto mais resistimos ou tentamos lutar contra os sintomas, maior a ansiedade tende a se tornar. Já quando aceitamos que se trata de uma reação fisiológica que vai passar, conseguimos enfrentá-la com mais serenidade e recuperar o controle sobre o nosso corpo e mente. Esse entendimento é um passo fundamental no processo de lidar com a ansiedade. Compreender que a resposta de luta ou fuga tem uma duração limitada é um dos pontos mais importantes no manejo da ansiedade. Essa reação, por mais intensa que pareça, não se mantém ativa indefinidamente. O corpo simplesmente não suporta ficar em estado de alerta máximo por muito tempo. Em geral, os sintomas atingem o pico em cerca de 10 minutos e tendem a se reduzir gradativamente em até 30 minutos. Saber disso ajuda a diminuir o medo de que a crise nunca vai passar. Muitas pessoas, ao sentirem os primeiros sinais da ansiedade, entram em um ciclo de preocupação e catastrofização. Acham que vão enlouquecer, morrer, desmaiar ou perder o controle. E isso só intensifica os sintomas. Mas quando entendemos que o corpo está apenas seguindo um mecanismo automático e que ele vai, por si só, se autorregular, ganhamos uma sensação de previsibilidade e segurança. É como estar em uma tempestade já sabendo que ela tem hora para acabar. Esse conhecimento muda a forma como nos relacionamos com a crise e enfraquece o poder que ela tem sobre nós. Outro ponto essencial é entender que quanto mais brigamos com os sintomas da ansiedade, quanto mais medo sentimos deles,
Quanto mais tentamos evitá-los ou nos desesperamos com sua presença, mais intensos eles se tornam. Isso acontece porque o cérebro interpreta esse medo da própria ansiedade como mais uma ameaça, alimentando ainda mais a resposta de luta ou fuga. É como jogar lenha na fogueira. O medo do medo retroalimenta o ciclo ansioso. Por outro lado, quando começamos a observar os sintomas com uma postura mais acolhedora, reconhecendo que eles são apenas manifestações fisiológicas temporárias e inofensivas, a resposta do corpo tende a perder força. É nesse ponto que deixamos de ser reféns da crise e começamos a retomar o controle. Não se trata de gostar da ansiedade ou fingir que ela não existe, mas de aceitar que ela está ali, sem entrar em pânico por isso. Essa mudança de atitude, mental, ainda que sutil, tem um impacto profundo na forma como o corpo reage. O que antes era um ciclo vicioso de medo e sintoma se transforma num ciclo virtuoso de aceitação e recuperação. Por fim, é fundamental que as pessoas compreendam que a ansiedade não é algo para ser temido ou combatido de forma agressiva, mas sim entendida e gerenciada. Conhecer e aceitar a resposta de luta ou fuga, que é o mecanismo biológico,